Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 108. Voltamos então com mais uma edição semanal do nosso podcast, que você acompanha aqui no YouTube e também, se você preferir, pode acompanhar no Spotify. Antes de mais nada, peço a vocês que curtam o nosso podcast, que vocês se inscrevam aqui nesse canal, que nos sigam lá na plataforma do Spotify para vocês acompanharem semanalmente os nossos programas, certo? Onde a gente passa aqui as principais notícias sobre o que aconteceu durante a semana. Recados rápidos antes de qualquer coisa ali, né? Algumas pessoas têm perguntado para mim sobre os novos vídeos do quadro CCO, né? O Centro de Conhecimento Operacional. É uma série onde a gente coloca ali vídeos mais informativos, certo? Nós temos ali cerca de 4 vídeos planejados, um vídeo sobre a linha 6 laranja, canteiros de obras, um vídeo contando a história das duas lapas, outro vídeo sobre as diferenças entre projetos funcionais básicos e executivos e por último um vídeo sobre o expresso turístico. Sobre esses vídeos, o vídeo da linha 6 laranja está pronto para ser produzido, mas ele ainda não foi gravado. O vídeo das duas lapas deve ser finalizado ainda essa semana e deve estar já pronto para ser gravado, né, nesse mesmo período. Os outros 2 vídeos sobre o projeto básico executivo funcional e sobre o expresso turístico, esses aí vão ficar um pouco para depois porque vão exigir ainda o trabalho de pesquisa, mas fica aí o aviso, capaz que nessa semana, talvez o mais tardar semana que vem, a depender dos horários disponíveis para a gravação dos vídeos, a gente já tenha esses conteúdos disponibilizados aqui para vocês no YouTube, ok? Então é isso aí, recados dados, vamos então para as notícias da semana e começamos com a seguinte nota. Oferta de trens pode chegar a 100% com o relaxamento da quarentena, certo? Matéria aí do Diário do Transporte, certo? Então, o que acontece? Caso a demanda aumente, tanto a MTU, CPTM ou metrô, né, inclusive as linhas privadas operadas pela Via 4 e Via Mobilidade poderão, né, e deverão operar com 100% da frota, né, ou seja, adequando ali a oferta de trens com a demanda. A determinação ela foi publicada no dia 16 de junho, né, foi uma resolução da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Abre aspas então para essa resolução de número 41. No sistema de transporte público gerenciado pelo governo do estado de São Paulo, trens ônibus das regiões metropolitanas do estado de São Paulo deverá ser disponibilizada toda a frota necessária para ao atendimento da demanda, podendo chegar a 100% da frota necessária. Podendo chegar a 100% da capacidade total de operação, de acordo com a necessidade por linha e por horário, buscando contribuir às medidas de enfrentamento à pandemia. Parágrafo 1º, permanece o monitoramento diário da operação, possibilitando assim calibragem da frota nos casos necessários. Então o que você vai ter ali? A CPTM, tanto o metrô CPTM e MTU vão começar a colocar mais veículos ali à disposição. E vai ser feito o acompanhamento diário da demanda de passageiros para você conseguir equacionar toda essa demanda em tempo real. Então, é uma medida ali que tem como objetivo tentar combater, né, criando assim possibilidades para um distanciamento social, né, e permitindo que as pessoas que eventualmente utilizem ali o transporte público possam utilizar de maneira segura. As medidas de higiene e limpeza ainda permanecem ativas, no caso a limpeza nas estações terminais, certo? O uso de máscaras, isso permanece ativo ainda no nosso sistema. A Grande São Paulo, por enquanto, está na fase laranja, né, de retorno à normalidade, o que permite que atividades como imobiliárias, concessionárias de automóveis, comércio de rua, shoppings e escritórios possam funcionar. Lembrando que essas cores de restrição, vai de vermelho até, se não me engano, verde ou azul, né? Se não me engano, vai até verde. Elas delimitam ali a abertura, né, do comércio e das atividades para um retorno à normalidade, né? Então, isso pode tanto avançar para um amarelo, né, no caso de São Paulo, ou voltar para o vermelho se as coisas ficarem um pouco mais graves, certo? Mas tá aí a nota de que, pelo menos na CPTM e no metrô, as coisas já devem começar a ficar um pouco mais agitadas a partir aí dessa semana.
Próxima nota, então, a gente vai para a linha 5 Lilás, Estação Santo Amaro. Novas imagens da Estação Santo Amaro. Se você quiser conferir todas as imagens, você pode entrar lá no site do metrô CPTM, né? Que lá tem todas as imagens dessa construção nova aí que vai ser feita em Santo Amaro. Aqui no caso se trata das obras de expansão, né? Essas obras se iniciaram em janeiro desse ano, 2020. E tem previsão para conclusão no ano de 2022, certo? A ampliação ela tem como objetivo aumentar o espaço de transferência entre as linhas 5 Lilás e 9 Esmeralda. E essas obras estão sim a cargo da Via Mobilidade, né? Ou seja, são obras custeadas com dinheiro privado, né? Era uma das exigências da concessão da linha 5, certo? A estação da linha 9 era tombada, então ela vai ter que ter ali, haverão certos cuidados em relação à estação da linha 9. Mas quanto à estação da linha 5, se não me engano, ela não é tombada, mas é bom não mexer muito com aquela ponte ali, né? Até porque ela é uma estrutura um pouco mais delicada, certo? Novas salas técnicas, não novas salas técnicas, mas sim novas escadas rolantes serão instaladas e isso vai ocasionar no remanejamento de salas técnicas. Na plataforma da linha 9, sentido Osasco ali, né, em Santo Amaro ali, sentido Osasco, você tem ali banheiros e algumas salas técnicas. Essas salas serão deslocadas um pouco mais para o lado norte da linha e vai ser implantado ali um par de escadas rolantes, certo? A ideia é que essas novas escadas rolantes poderão ter como foco uma separação do fluxo de passageiros, ou seja, a gente tem duas escadas rolantes hoje já na estação Santo Amaro e outras duas escadas rolantes, ou seja, provavelmente vai acontecer o seguinte: os passageiros que estão indo para a linha 5, da linha 9 para a linha 5, vão usar as escadas rolantes já existentes, enquanto o pessoal que está indo da linha 5 para a linha 9 utilizarão as novas escadas rolantes, fazendo com que não haja ali, né, que eu poderia dizer, aquele embate entre as pessoas, né, na transferência já existente, certo? Duas pontes novas serão construídas na lateral da atual ponte estaiada, né? Então, vai ser uma estrutura aparentemente um pouquinho mais simples, mas que vai dar uma largada ali na plataforma, vai possibilitar com que as pessoas possam transitar ali de maneira um pouco mais tranquila. Está previsto também a ampliação das escadas e consequente aumento no fluxo de pessoas que passam ali pela região. Novas áreas comerciais serão instaladas e haverá também mudança no layout dos bloqueios, além, claro, de uma nova bilheteria que há de ser construída, certo? Por enquanto estão sendo realizadas apenas mudanças no corredor e da transferência existentes, ou seja, para quem não percebeu ainda, ou para quem já foi, aquele corredor de transferência atual, ele foi alargado, inclusive tem foto ali da Secretaria de Transportes mostrando que houve essa melhoria, né? Quanto à área comercial, ela vai ficar numa das pontas ali da estação. Vai ser bem interessante essa área comercial. Parece que vai ser um café que vai ter ali, por conta da paisagem. Se for realmente como está aqui no projeto, vocês podem ver na parte superior aqui, vai dar para ter uma bela vista da marginal do Rio Pinheiros ali, né? Além do próprio relógio da ponte. E quiçá, né? Quem sabe, até mesmo uma visão ali para alguns ferrofãs aí quiserem. Se alguém quiser fazer uma foto, vai ter talvez um novo ângulo, né? Vai ser bem interessante. Mas tá aí. É uma obra bem esperada ali por parte dos moradores, por parte dos usuários da linha 5 Lilás e que vai trazer uma série de benefícios, além de dar um ar de modernidade à estação, certo? Prosseguindo então para a próxima nota milagrosa, seguinte: CPTM sana a restrição da linha 7 que durava quase 20 anos, para ser exato 19 anos, né? Então o que acontece? Para quem já não sabe aí, a CPTM herdou uma malha completamente complicada ali da CBTU, estava sem manutenção, e sim, algumas coisas acontecem ali nessas regiões, né?
um pouco mais graves, né, problemas crônicos, eventualmente, que precisam de medidas mais complexas para serem devidamente sanadas, certo? Praticamente todas as linhas da CPTM têm algum tipo de restrição operacional, umas mais leves, outras mais complexas, e uma dessas mais complexas era a restrição da linha 7 Rubi entre Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, né, famosa restrição de 20 km por hora que ninguém entendia porque o trem ficava lento, né? Pois bem, no último final de semana ali, dia 14 de junho, a CPTM solucionou essa restrição de velocidade, certo? E a velocidade que antes era de 20 km por hora passou a ser de 70 km por hora. Estima-se que com essa manutenção pesada que foi feita, o tempo de viagem seja encurtado em 2 minutos. Pode parecer um número bastante irrisório, mas para quem estava ali naquela região e percebe a diferença, vai realmente notar uma melhora, né? Essa restrição em si, eu já pude, na época que a gente tinha ainda o 1700 rodando, eu tive a oportunidade de fazer algumas fotos ali por fora da janela, mostrando o estado da via, né? Naquela época ali você tinha o lastro contaminado, você tinha infiltração, né? Muita água no local, então possivelmente uma contaminação severa, né? Teve que ser refeito ali a superestrutura, né? E consequentemente com esses retrabalhos, uma nova via pôde ser implantada e consequentemente o desempenho operacional melhorado. Então é uma notícia positiva, né? Até porque a CPTM não utilizou de equipes externas, a gente sabe que ela usou apenas equipes próprias, né? Se bem que tem um pessoal de colete ali no fundo que eu acho que não é equipe própria, mas enfim, não necessitou de uma contratação externa só para esse caso, né? Claro, creio que houveram sim interferências por parte das prefeituras locais, já que houve uma obra, parece que uma canalização no local ali, já que estava realmente alagado, parecia realmente uma várzea. E com essas readequações, o passageiro ali ganha um pouco mais, né? O brasileiro ganha um pouco menos de tempo de viagem, né? Ele tem viagens mais rápidas, né? Então, uma excelente notícia. Parabéns ali para as equipes da CPTM. Próxima nota. O metrô quer que empreendimentos agregados ajudem a bancar a operação de linha, certo? Então, o metrô aí pensa já em desenvolver empreendimentos imobiliários, tanto para as linhas novas quanto para as linhas atuais, a fim de que esse valor, né, que esses empreendimentos possam custear um pouco da operação metroviária, né? Ou seja, a busca por receitas não tarifárias como forma de contrabalancear os prejuízos do metrô, né? Já que o sistema de metrô ele dá prejuízo, né? A tarifa que a pessoa paga não é suficiente para bancar a operação do sistema. Então se usa ali o artifício das receitas não operacionais, que seriam, no caso, aquelas receitas que você tem com propaganda, receita que você tem com implantação de lojinha, né? E agora com essa questão imobiliária você pode ter uma fonte muito maior. O presidente do metrô, Silvani, ele diz o seguinte, abre aspas para o Silvani: estamos buscando uma maneira de desenvolver projetos para atrair a iniciativa privada. É um modelo onde se faz uma linha de metrô, viabiliza o fluxo de pessoas, mas pode ter empreendimentos agregados para gerar receitas que garantem o funcionamento dessa linha. Com isso, o setor público seria desonerado com a ajuda de capital privado. Então a gente tem ali, por exemplo, nas novas linhas, como linha 19, Celeste e 20 Rosa, já querem implantar alguma forma das lojas, dos comércios ao redor, de certa forma colaborarem com um eventual benefício que uma estação de metrô poderia gerar na região, né? Se eu não me engano, existem países onde existe um imposto, né, cobrado sobre um empreendimento social de grande porte, né? No caso, se uma linha de metrô fica perto da sua casa, você vai ter uma tarifa um pouquinho maior por conta desse benefício social que foi implantado, né? Aqui em São Paulo isso poderia ser feito de forma que, por exemplo, comércios fossem eventualmente desapropriados sem maiores custos e, quando o local for reaberto, o empreendimento privado
poderia ter preferência na utilização das áreas comerciais. É um exemplo bem interessante, né? Bom, isso é algo ainda que está sendo mobilizado e quem sabe no futuro isso possa gerar frutos a ponto de tornar o metrô cada vez mais uma empresa autossustentável, ok? Continuando com notas do metrô, ainda do Diário do Transporte, né? Aliás, confiram as notas aí na descrição do vídeo. A gente tem notas ali do metrô CPTM, Diário do Transporte, né? O Viatrólibus também aparece aqui de vez em quando. Vamos então para a próxima nota, que é a seguinte: metrô estuda a medição de temperatura dos passageiros. A medição de temperatura será feita em massa e essa aferição será realizada nos bloqueios, certo? Então, nós temos ali uma questão de pandemia, pessoas doentes e, consequentemente, apresentam alguns sintomas. O objetivo é de aferir essas pessoas e, se alguém às vezes estiver com uma febre, essa pessoa provavelmente será orientada a buscar acompanhamento médico para verificar se trata realmente de Covid ou se trata apenas de uma questão de uma doença normal. Mas enfim, é um acompanhamento importante, vai ser feita uma análise para ver se existe viabilidade disso ser implantado. Inclusive empresas já foram contactadas para verificar essa viabilidade, né? Claro, contactadas no sentido de só poderia dizer, uma avaliação e não uma contratação financeira mesmo, né? Outro ponto que foi também ressaltado aqui é que se cogitou essa semana a possibilidade dos trens operarem com passageiros sentados, né? Mas isso, claro, que quem pega e usa metrô em São Paulo sabe que é impossível trens do metrô somente com passageiros sentados, ainda mais no horário de pico, né? O presidente do metrô, em relação a essas declarações sobre passageiros apenas sentados, ele diz ali que é necessário para você ter um melhor distanciamento social, com que a cidade mude os seus horários, para que você tenha a saída ou a entrada das pessoas no trabalho em horários diferentes. Assim você não teria uma lotação, você teria os passageiros distribuídos nas diversas faixas horárias de maneira uniforme e não num horário único, a famosa hora do rush, né? Então, essas mudanças nos horários da cidade poderiam ajudar o metrô a praticar ali de maneira um pouco melhor a questão do distanciamento social dentro dos seus trens, ok? Então tá aí uma nota interessante. Espero que esse sistema aí de aferição de temperatura possa ser implantado. Próxima nota, outra nota milagrosa, seguinte: monotrilho volta a operar até São Mateus. Eu tenho algumas coisas para falar sobre o monotrilho, né? E vamos então primeiro à nota, depois vamos aos meus comentários. Tarde de quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, o monotrilho voltou a operar até São Mateus. Estava operando por enquanto, né, até então, entre Vila Prudente e Jardim Planalto. Agora já pode atender as estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus, certo? O retorno já ocorre no horário tradicional, das 4h40 da manhã até as meia-noite. O retorno ele ocorreu tardiamente, ele estava previsto para segunda-feira, aconteceu só na quinta, por conta ali de atrasos dos laudos da Bombardier, né, que acabou emitindo, né, esses documentos de maneira mais tarde. Né, o que importa é que agora o monotrilho voltou 100%, né, voltou, não vou dizer 100%, mas ele voltou, né, de forma que o metrô possa operar ali até a sua estação terminal. Nesse meio tempo ali, né, eu ando observando várias críticas ao monotrilho, inclusive notas por parte da imprensa especializada, relativas a situações que não deveriam ser tratadas como se fossem absurdas, né? Bom, temos dois pontos ali que acabam um pouco que manchando essa situação do monotrilho. Primeiro que, tanto ontem como hoje, domingo, o monotrilho está paralisado para, abre aspas, testes / acerto de pendências, né, por parte do consórcio CML, né. Isso causou na população uma histeria, uma coisa de que o monotrilho voltou e já quebrou. Então é um pouco estranho, né, um pouco precipitado ali as opiniões do público em relação a essa questão. Outra questão, né, como eu já referi um pouco antes, sobre a mídia especializada ter dado um pouco mais de ênfase a um problema que aconteceu,
onde uma das composições do monotrilho acabou operando com o seu teto, abre aspas, teto aberto, né? Na verdade era uma sanca superior que acabou se abrindo, né? Isso acabou causando ali por parte, eu vou dizer que aparentemente a nota induz o leitor a acreditar que a trepidação do monotrilho continua, se não igual, ainda pior, e que os trens estão, abre aspas, desmontando enquanto da operação. Então, eu acho um pouco imprudente a gente, claro, falar dessas coisas. É importante falar, né, que alguém dali acabou esquecendo, mas enfim, deu pra perceber um certo assassinato de reputação ali por parte do modal, que ainda não tem ainda comprovado, né, a sua plena eficiência, porque ele nunca esteve de fato em plena operação, né? Ou seja, com todos os trens operando com a sua oferta máxima. Então, eu acho ali que houve um certo exagero por parte da imprensa especializada. A população que não tem o direito, que não tem a obrigação de saber plenamente das coisas, mas que tem o direito de ser informada, acaba recebendo informações somente negativas sobre o modal. Isso acaba trazendo, de certa forma, uma desconfiança. Claro, as pessoas vão usar o monotrilho porque é o que tem, mas eu acho que ainda não é muito cedo para a gente julgar o sucesso ou fracasso do monotrilho, tendo em vista ali problemas que aconteceram por conta de responsabilidades de construtoras e fabricantes. Então é uma nota que quero dar aqui, né, um posicionamento, né? O monotrilho ainda não foi testado em seu potencial máximo, por isso não deve ser julgado como tal, né, como se fosse um projeto fracassado. Enfim, passamos então para a próxima nota, após essa abre aspas, nota de repúdio, né? Vamos para a linha 6 laranja. Secretaria de Transportes e Tribunal de Contas do Estado discutem linha 6 laranja, certo? Foi realizada então uma reunião virtual com os membros do Tribunal de Contas do Estado e com o secretário Alexandre Baldi sobre essa questão da linha 6 laranja, e tudo indica um possível desfecho positivo do caso, né? A Acciona poderia assumir a concessão após o prazo de caducidade, que vai vencer no dia 22 de junho. Cairia quando? Amanhã, segunda-feira. Amanhã vence o prazo de caducidade. De novo, né, para variar. Mas o que tudo indica é que o governo e a Acciona continuam conversando de maneira que ambas as empresas possam alinhar os pontos para de fato formalizar o novo contrato dessa PPP e retomar as obras da linha 6. Então, há indicativos de que sim, essa transação ainda está de pé, mas que necessitaria de um pouco mais de tempo para ser de fato formalizada e finalizada. Enquanto isso, os usuários da linha 6 laranja, né, vão ter que ficar esperando um pouquinho mais, infelizmente. Na nossa próxima nota, a gente vai falar do Além do Trecho. E além do trecho, a gente tem Shinkansen, trem japonês, certo? Japan Railway apresentará novo trem para o Shinkansen no começo de julho, certo? O novo trem, esse aí que vocês veem na tela, é o trem N700S. Esse trem possui capacidade para atingir, né, operacionalmente ali, 285 km por hora. Isso mesmo, 285 km por hora. O trem possui 16 carros e possui algumas novidades bem interessantes, né, em comparação com seu antecessor, né? Principalmente ali no que se refere ao sistema de tração do trem, né? Sistema de propulsão. Os equipamentos desse novo sistema de propulsão utilizam componentes formados por carboneto de silício, que apresentam menor perda de energia, maior frequência e corrente mais alta do que os dispositivos tradicionais de silício. O sistema de tração também foi reduzido pela metade no seu tamanho. O motor é 10% menor do que a da versão anterior. O peso do transformador também foi reduzido, que também é bem importante. A relação do sistema de tração, né, caso do peso do sistema no geral, é 20% menor do que no seu antecessor, o trem N700, né? E a relação peso-potência é 20% menor, ou seja,
o trem ele consegue ter uma potência maior, né, com um peso menor, né? Essa relação acaba sendo positiva para o novo trem, né? Que teve seus equipamentos diminuídos em dimensão e manteve ali uma potência maior do que a do seu antecessor. O novo trem possui propulsão também por baterias de lítio, que permite a operação em baixas velocidades em caso de terremotos ou cortes na energia, ou seja, deu alguma pane no sistema, o sistema de baterias do N700S vai poder tracionar o trem em baixas velocidades ali para eventualmente desembarque de passageiros seguro, certo? O trem foi desenvolvido pela Fuji Electric, pela Hitachi, Mitsubishi e Toshiba, né? As empresas japonesas ali que fabricam trens atualmente, né? Serão 12 trens fornecidos esse ano, 14 em 2021 e outros 14 em 2022. Então tá ali o Shinkansen passando ali por mais melhorias, né? Dessa vez melhorias no sistema de tração com redução de tamanho, peso e potência, no caso, se mantém num nível até um pouquinho maior ali do que o seu antecessor. Uma boa notícia, os trens vão poder desempenhar ali velocidades cada vez maiores ali com essas melhorias, certo? Então, a gente passa agora para a nossa caixa de sugestões, onde você, inscrito ouvinte do nosso canal, vai poder fazer o seguinte: você deixa um comentário aqui no YouTube, e se o seu comentário for bom, a gente seleciona ele e responde no próximo programa, né? Dessa vez nós tivemos aí bons comentários na nossa caixa de sugestão, então nós vamos ler aí as perguntas dos inscritos. Começando com Otton Vinícius, ele fez 2 perguntas aqui. Vamos lá então, vou começar então com a primeira aqui. Não seria viável para a CPTM individualizar suas linhas com o metrô e dedicar 2 vias ao transporte de cargas? E no caso da Luz, dedicar as plataformas para o fim de cada uma das linhas? Certo. Existem vários projetos que têm como intenção segregar as linhas de trem de carga com as linhas de trem de passageiros. Na linha 12, por exemplo, após o engenheiro Manuel Feio, existe essa questão, né? São 3 vias, né? 2 para passageiros e 1 para carga. Na linha 11 também você tem isso, né? A partir ali de Calmon Viana, você tem 3 vias, né? No caso de Calmon Viana até Suzano, você tem 3 vias, né? 2 de passageiros e 1 de carga, né? Na linha 10, boa parte das vias tem essa segregação de carga, né? Na linha 7 também existe abraça um pouco de segregação, já que você tem uma 3ª via. O ideal é que todo o trecho tenha essa segregação, né? Para você não misturar os serviços. Mas exigem obras complexas, exigem uma reforma ali na faixa de domínio, para que você possa implantar ali de forma efetiva e segura essas vias para os trens de cargas. No caso da Luz dedicar as plataformas para cada uma das linhas, no caso de tornar a estação da Luz uma terminal geral, seria um pouco complicado por conta da seguinte questão. Você superlota a estação, né? A estação da Luz ela não tem hoje condições de suportar, ela mal suporta as 2 linhas que já passam lá, que no caso seriam as linhas 7 e a 11. Colocar mais linhas ali, ela não vai aguentar mesmo, né? O ideal é que você tente expandir os serviços, como por exemplo foi feito na linha 7, né? Atendendo Brás, Luz e Barra Funda. Mesma coisa deverá acontecer com a linha 11, atendendo Brás, Luz e Barra Funda futuramente. Assim você consegue evitar transferências. Linhas como, por exemplo, a linha 10, ou se não, a própria linha 8 poderia ir para lá, né? Linha 12. Essas linhas poderiam realmente ter a sua parada ali no Brás. Eu acho que não ficaria tão ruim, né? A linha 10 que ia tradicionalmente até Barra Funda, né? Sempre houve essa mudança ali, Barra Funda, Luz Brás, Barra Funda, Luz Brás. Mas o que importa é que exista pelo menos um par de linhas que faça esse eixo, né? Colocar mais linhas ali naquela região, eu acho que seria um pouco complicado, né? Veja mesmo as complicações que você tem quando você coloca o expresso linha 10 mais para rodar, né? Você tem que fazer com que um trem da linha 7 fique um pouco parado só para a partida do expresso linha 10 mais. Certo? Então, esse é o meu ponto sobre isso. Outra pergunta que o Orton também faz, Orton Vinícius,
é a seguinte. Como eu tô bem, né? Gostaria de saber se há alguma novidade sobre a linha 6 laranja. Sobre essa pergunta, ela ainda está em questão de análise por parte da Acciona e da Secretaria de Transportes. Sabe dizer o motivo da mudança da linha 20 para Água Branca? Sucesso, sempre adoro o canal. A linha 20 mudou para Água Branca? Ela continuaria em Lapa. Eu não recordo dessa mudança. Se não me engano, a linha 20 continua em Lapa. Se ela mudou para Água Branca, eu não percebi. Eu vou verificar depois essa questão aí, hein? Porque realmente agora você me pegou de calças curtas, né? Mas não, que eu saiba, continua ainda na estação da Lapa. Mas se for para Água Branca, não tem problema, né? Você acaba, como ela vai parar em Santa Marina, né? No caso, não. Eu acho que realmente dá, porque ela vai parar em Santa Marina, porque você teria 2 estações com transferência ali para a mesma linha. Não faz sentido, né? Você ter ali Água Branca linha 6 e Santa Marina linha 6. Não faz sentido, né? Então, eu acho que houve ali, não sei, eu vou ver depois, mas eu acho que continuou como Lapa, hein? Não mudou para Água Branca não, hein? Vou verificar depois essa questão. Mas se mudasse ia ser esquisito, porque você vai fazer duas estações integradas juntas ali? Não faz sentido. Próxima pergunta, então, do João Carlos. Alguma informação se alguma estação da linha 19 Celeste vai ter integração com o terminal de ônibus? Provavelmente a nova Anhangabaú, né, que seria a antiga Três Bandeiras, lá tem um terminal bandeira, então provavelmente poderia ter uma integração naquele terminal. Geralmente as estações terminais de linhas têm integração com o terminal. A Dutra vai ter terminal de ônibus e provavelmente também a estação de Bosque Maia também tenha o terminal de ônibus. E a última pergunta aqui do Ivan Giacomo, né? Ele faz aqui seu apontamento bem grande, parabéns pelo vídeo. Você acha que o projeto do Arco Sul da CPTM vai se concretizar? No futuro muito distante. Eu acho que agora não tem nem como a CPTM pensar nesse projeto. Continuando aqui. Havia um projeto antigo do Ferroanel ligando a Santos Jundiaí, a antiga Sorocabana, FEPASA, próxima à estação Jurubatuba. Mas esse projeto acho que era mais voltado para o transporte de cargas. Sim, no caso essa primeira parte do Ferroanel, né? No caso a segunda parte era bem isso mesmo. Se não me engano ia sair de Ribeirão Pires, né? Há também a questão ambiental. Não há intenção de prolongar essa linha após Varginha, porque alegam que se estender a linha até Parelheiros irá estimular novas ocupações em área de preservação ambiental. No passado, a região da Zona Norte de São Paulo e Guarulhos tinha uma ferrovia que ligava a região central de São Paulo, capital, a bairros da Zona Norte e Guarulhos, chegando até a base aérea de Cumbica. Naquela época, o trem da Cantareira. A ferrovia teve sua desativação final em 31 de maio de 1965. Os trilhos foram retirados, várias estações foram demolidas. Em 1966, o traçado por onde os trilhos foram muito modificados após a retirada dos trilhos. Poderia fazer um vídeo sobre o trem da Cantareira? A EFS tinha projetos de eletrificação do tramway anterior à administração da EFS. Havia um projeto de eletrificação e modernização para transformar o primeiro metrô de São Paulo. É interessante esse ponto que você colocou aqui, Ivan. Eu não sabia que de fato o tramway, a administração do tramway da Cantareira tinha essa intenção de eletrificar. Eu sei que a Sorocabana chegou com a intenção já de implantar bitola mista, né, que foi 60 centímetros e 1 metro. Seria interessante a gente ter ali uma via eletrificada, se fosse duplicado, né? Seria praticamente um bonde moderno, né? Mas realmente, né, foi feita ali a retirada dos trilhos, né? Na região ali, o tramway da Cantareira seria bem útil, né? Porque ela passa por uma região de Guarulhos que é bastante adensada, além de bairros na Zona Norte, ali, Posto Curuvi, né? Também tem questões ambientais relacionadas a ferrovias na região norte por conta da Serra da Cantareira. Talvez por esse motivo o Ferroanel seja uma obra tão complexa, né? Já que ela tem a sorte de beirar o Rodoanel, mas a questão ambiental da Serra da Cantareira é bem complicada. A gente vai pensar a respeito de um vídeo sobre o trem da Cantareira. Não posso dar previsões, mas a gente vai pensar assim como fazer um, ok? Próximo tópico então são as fotos da semana. Então a gente pega aqui as principais imagens das pessoas, né? E coloca aqui para vocês darem uma admirada, ok? Então nossa primeira foto aqui é do
Ferrocarril São Paulo, mesmo a imagem ali é um tanto quanto abusada, né? O Frota G falhou e o Frota H teve que dar suporte ao amiguinho ferido, né? Os dois trens estão engatados e um tá rebocando o outro, infelizmente ali. Uma cena trágica ali na região da Zona Leste, certo? Perto do Tatuapé. Próxima foto, Carlos Vitor, busólogo guarulhense, fez uma foto ali do Frota F, né? Fazendo testes ali na região da estação de, pelo que me parece, Campo Belo, certo? Então uma bela imagem aí, né? O pessoal tá doido para caçar esse F aí de qualquer jeito. Próxima foto também em Campo Belo, né? Parece que houve um combinado aqui. Foi a foto do Nicolas Gordiano, também Frota F, em testes na estação de Campo Belo. Então o Nicolas e o Carlos estão combinando alguma coisa aí, hein? E para finalizar a nossa foto aqui do Lucas Souza Cavalcante, e o Lucas que mandou a foto pra gente via Facebook. Vocês que quiserem participar das fotos da semana, no primeiro link da descrição do nosso vídeo tem um link para nossa página no Facebook. Você pode clicar nesse link e mandar mensagem pra gente e mandar sua foto, né? Claro, com a descrição de onde é e tudo mais. Ali, né, a gente pede a permissão, se vocês permitirem, a gente bota a foto aqui no nosso programa. Então tá aí a foto do Lucas Souza, que fez a foto ali na estação Tamanduá ATI série 3000 operando. Inclusive tem um 2,100 ali do lado, imagens um pouco raras hoje em dia, né? Mas aí, uma bela foto em Tamanduá ATI. Com isso a gente finaliza o nosso podcast de número 108. Espero que vocês tenham curtido o nosso programa. Lembrando a vocês, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deixem o joinha maroto e compartilhem com os seus amigos. Se você estiver no Spotify, cogite nos seguir para também acompanhar os nossos próximos programas. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo podcast no trecho.